Fala Galeration, faz tempo que eu não trago um vídeo aqui pro canal, né? Especialmente falando sobre filmes, que dá muito poucas views, a gente viu aqui, né? Mas vamos lá, né? O youtuber tem que falar sobre o que ele gosta de falar, não é isso que dizem por aí, mas então vamos lá. O que eu quero falar pra vocês é sobre o filme que eu fui assistir no cinema, chamado Backrooms, né? Um Não Lugar, o nome do filme. Fui assistir porque eu ultimamente venho gostando bastante de filmes de terror, tá? Não é o meu gênero preferido, mas ultimamente tem sido. E eu fui lá ver esse filme. E, como vocês viram aí no título, é um filme horrível, péssimo. E por que é péssimo? Vamos dar motivos aqui porque esse filme é péssimo. A premissa dele até que é interessante. Você simplesmente entra num portal que te leva para um lugar que tem salas infinitas nesse lugar. Luzes de escritório fazendo aquele barulho de escritório, tipo o jogo Exit 8, pra quem nunca jogou aí, né? Aquela luzinha lá, né? Fluorescente. Aquele tom monocromático, mesas bagunçadas, tudo jogado. E especialmente esse portal te leva para um mundo inacabado. Esse mundo de escritórios infinitos é um mundo inacabado. A gente vê, é tipo um mundo bugado. Sabe quando o jogo tá bugado, tem uma cadeira dentro do chão, ou tem uma cadeira no teto, dá umas bugadas assim. Basicamente o filme é esse, é como se fosse um mundo inacabado. E aí você entra lá e tem uma criatura lá também que fica te perseguindo, né? Então é um tom meio de terror, é um tom meio assustador. Só que no fim das contas, o filme é ruim. Por quê? Se tem essa premissa tão boa, né? Vou dar os motivos. Primeiro, esse mundo, né, onde o cara entra no portal, entra nesse mundo cheio de escritórios, que não tem nenhum tipo de pessoa humana lá, a não ser uma criatura que quer te pegar e tal. Esse mundo aí é um mundo que vem das creepypastas que o pessoal chama aí da internet. O que são creepypastas? São aquelas histórias que algum adolescente que não tinha muito o que fazer criou de terror. Histórias macabras, e colocou aí na internet. Isso vem de anos que está aí na internet, por algum motivo isso aí chamou a atenção das pessoas, e algum youtuber fez uma série algum tempo atrás aí sobre justamente esse tipo de creepypasta, que é das salas infinitas, Backrooms, né? E aí agora virou filme, fez tanto sucesso que virou filme. Eu fico pensando o que as pessoas acharam de interessante, realmente de macabro, de você entrar em um mundo que só tem salas. Tudo bem, não é uma coisa normal, mas macabro. E por que chamou a atenção isso? Literalmente, você entra num portal e nesse portal ali dentro tem um monte de sala vazia, cheio de mal acabadas, salas bugadas, onde você vai tem sala, não tem escapatória. É um pouco macabro, mas tipo, por que isso chamou tanta atenção da galera? Eu fico pensando, tá? A ponto de eles fazerem um filme hollywoodiano sobre isso. Pois bem, lançou o filme aí. Então, para você entender plenamente o filme, você tem que ter ouvido falar dessas creepypastas, dessas histórias macabras aí da internet. Porque o filme ele não te apresenta muito o que é isso, ele não te explica de onde veio, né? Então, é um pouco fora de explicação. O espectador fica um pouco perdido quando assiste isso daí. Isso é ruim. Tá? Eu, que venho da internet, que já ouvi falar um pouco disso, já fiquei meio perdido. Imagina quem nunca ouviu falar. Portanto, é ruim. Se você tem que acompanhar o que acontece fora do filme, se você tem que ter pesquisado muito antes, pra mim já é ruim. Não vale a pena, tá? O filme tem que explicar tudo. E o filme não explica muito e deixa a gente perdido. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que o filme é horrível. O final dele simplesmente acaba abruptamente, tá? Eu não vou falar aqui, mas o final é extremamente abrupto e não explica absolutamente nada. Quando eu acho que eles vão fazer uma explicação detalhada do que está acontecendo, o filme acaba. Dessa maneira. E acaba de uma maneira bem estranha, inclusive, né? No filme, o personagem principal diz, que é o terceiro ponto aqui que eu quero falar pra vocês, que a gente tem que criar muita teoria nesse filme. O filme ele obriga a gente a teorizar muita coisa. Existem filmes que obrigam a gente a teorizar e que é ok. Tipo,
Existem 2 ou 3 teorias, 4 ou 5 teorias que a gente imagina que pode ter acontecido, que possa acontecer. É interessante a gente teorizar isso nos filmes. Às vezes o filme acaba de uma maneira não muito explicativa, mas é um filme redondo, vocês entendem? Esse aqui, ele obriga a gente a teorizar no meio de bilhões de possibilidades que pode ser essas salas aí, sabe? Tem tanta possibilidade pra gente imaginar que perde a graça. Você não sabe muito bem por que surgiram as salas, onde é que veio aquilo ali. São muitas possibilidades. Então, isso é ruim. E no fim, ele termina de uma maneira tão abrupta que obriga a gente a teorizar ainda mais. Perde a graça, ninguém vai querer ficar quebrando a cabeça pra entender aquilo ali, né? E eu imagino que vai ter um segundo, terceiro filme sobre isso, porque me parece que isso aí faz sucesso, né? Esse negócio das backrooms. E eles não vão explicar ainda. Porque eu acho que o segredo dessas backrooms, a coisa é o mistério. E isso me deixa bastante decepcionado, me faz não querer ir ver os próximos, tá? Porque se o mistério é o que chama a atenção, eles não vão ficar explicando muito das backrooms nos próximos filmes. Né? Eles vão deixar as pessoas ficarem teorizando. Mas pra mim isso não cola, portanto, esse é o outro motivo, tá? Tem um momento lá no filme que o cara fala que as salas, pra vocês terem uma ideia, que as salas lembram, que as salas têm memórias e elas lembram do que viram lá fora e transformam ali para aquele mundo deles. Por isso que é tudo meio bugado, porque a nossa lembrança ela é bugada, a gente não consegue lembrar perfeitamente das coisas. Se eu lembrar o que eu fiz ontem, ou as pessoas que eu encontrei ontem, eu vou lembrar de uma maneira bem inacabada. As salas fazem a mesma coisa. Por isso até que elas são infinitas, elas ficam lembrando ali e tal das coisas. Essa é a teoria do homem, tá, mas... E as outras 1 bilhão de teorias que pode dizer. Então, por isso que não dá, tá? Então, eu dei 3 motivos aqui pra dizer que o filme é horrível. Pra você não assistir. A única coisa boa do filme, a única, são os momentos de tensão e de suspense. Isso o filme dá uma caprichada. Portanto, você fica tenso ali na tela. Especialmente porque você não sabe que o filme não vai te explicar as coisas, tá? Se você vai assistir já sabendo que o filme não vai te explicar, aqueles momentos de tensão talvez nem funcionem, tá? Então o que eu digo pra vocês é... A única coisa boa desse filme são os momentos de suspense, de tensão. São bons, mas só. De resto é um filme inacabado, feito pra quem realmente acompanha isso aí, que tem tempo pra ver, que provavelmente é quem não trabalha. Então, eu recomendo pra você só ir assistir se você realmente dá valor pra momentos de tensão em filme, momentos de suspense, porque desse filme é bom, são bons os momentos. Se você realmente vendo isso, ficando vidrado na tela nesses momentos, você não se importa com a história, ok, vai assistir. Agora, se você curte uma boa história, se você curte de filmes bem acabados em termos de história, então passa longe disso aí, não gaste seu dinheiro.